Oi, meu nome é Letícia Conde e eu gostaria de conversar. Eu gostaria de observar, caminhar um pouco e observar o que significa ser herói e, consequentemente, junto a isso, ver o que significa ser vilão. Se nós formos, por exemplo, analisar o cérebro usando a teoria do neurocientista Paul MacLean e dividi-lo em 3 partes, nós teremos o cérebro reptiliano, o cérebro límbico e o neocórtex. E iremos descobrir que há várias simbologias que nós podemos ver através de um bom entretenimento, de um pan que toca uma flauta para nos divertir enquanto caminhamos reto. E ele nos seguindo atrás, sempre atrás de nós. Então, que atrás de nós, ele toque a sua flauta e nos entretenha por um momento. Vejamos a questão dos heróis e dos vilões. Vilão vem de vil. E a palavra vil vem de algo que perdeu o seu valor, que é baixo. E se nós tomamos a moeda como exemplo do que sai de circulação, a moeda que sai de circulação se torna uma moeda vil. Ela não vale mais. E aquilo que não vale se torna vil. Então, ela se torna a representação de um vilão. Tanto que se ela circular no meio das moedas correntes, é dinheiro falso. É um vilão propriamente. Você não está recebendo o justo pela troca que está acontecendo. Isso sem entrar nos casos em que uma moeda antiga se torna raridade e, portanto, uma relíquia. Mas, a priori, a moeda é um excelente símbolo, apesar da gente deturpar tanto ele, E por que ela é um símbolo bom? Porque a moeda, a cara e a coroa, simboliza 2 princípios fundantes, assim como o masculino e o feminino, a lei da lógica e da analogia, assim como o positivo e o negativo. Então nós podemos observar que, assim como uma moeda só tem valor, e só é uma moeda de fato se a cara está fundida à coroa, e por isso as moedas são de metal, porque precisa haver uma fundição de uma coisa na outra. Um mar de moedas é como um mar fundido, mar de fundição, que foi fundido. Então nós podemos observar que o masculino sem o feminino não tem valor, que o negativo sem o positivo não tem valor. A analogia sem a lógica não tem valor. E, por consequência, todo o inverso é verdadeiro. A lógica sem a analogia, o positivo sem o negativo, o feminino sem o masculino, enfim. Porque o que se revela é que essas 2 coisas que são polos, unidas, elas geram um eixo. E que, sendo um eixo, esses que são 2 se tornam um só. Ou seja, nós teremos pela lei da lógica que 1 mais 1 é igual a 2, porque cara mais coroa é igual a cara mais coroa.
Mas, ao mesmo tempo, pela lei da analogia, nós teremos que 1 mais 1 é 1, porque cara e coroa é igual a moeda. E teremos também que 1 mais 1 é igual a 3, porque a moeda não é nem a cara, nem a coroa, mas um terceiro elemento que se apresenta a partir daquele eixo. O que aquele eixo cria é a moeda, ou seja, a moeda é a criação de uma cara e de uma coroa. Porque a cara, com qualquer outro princípio, por assim dizer, né, se houvesse algum outro, por exemplo, uma cara com outra cara, não forma eixo, né? Coroa com coroa também não, no sentido de que não formam moedas. Mas cara com coroa formam moedas. Então nós chegamos ao fato de que se nós pegamos os 3 cérebros, como dito ao começo, e vemos que um deles é o reptiliano, o outro é o límbico e o outro o neocórtex, nós podemos analogamente e logicamente, tomando sempre essa moeda como nossa moeda de valor, a analogia junto à lógica, podemos, com ela, observar o seguinte. Se o primeiro cérebro é um réptil, algo que rasteja, o segundo, nós poderíamos dizer que é algo que anda, que o límbico é um cérebro mamífero e que o neocórtex é uma ave, pois ele está em cima dos outros, pairando sobre os outros, né? Então nós temos 3 cérebros, um que é um réptil, um que é um mamífero e um que é uma ave, em termos simbólicos. Se nós observamos nas tradições as caras e coroas, como no Egito, se olhamos as coroas, que são os faraós e seus reinos, né, e os deuses egípcios, e observamos suas caras, nós iremos ver que elas são representadas como animais. Porque os animais mostravam em que grau de ação, de emoção e de ciência se estava. Porque o reptiliano tem relação com a ação irracional, o límbico com a emoção e o neocórtex com a ciência ou o racional. Então, nós conseguimos ver pelos desenhos quem eram pessoas mais avançadas, que eram representadas justamente com cabeças de mamíferos e até mesmo de aves, porque o desenvolvimento cerebral em cada um, a tomada dessa técnica, não se dá de maneira igualitária. Ela se dá na mesma proporção de potencialidade, mas não de igualdade material. Ou seja, nem todos têm o uso de um cérebro igual, ainda que todos tenham um cérebro. Todos têm a potência de usar um cérebro, desenvolver um cérebro, mas nem todos desenvolveram ele materialmente da mesma maneira. Tem pessoas que conseguem usar o neocórtex de maneira mais avançada do que outras. E por que isso, então, né? Essa desigualdade material, por assim dizer. Ainda que todos tenham a potência de atingir o mesmo grau de sabedoria. Porque eu nasço com um corpo como todo mundo. Mas tem gente que tem um Bolt que corre 45 km por hora. E eu, por mais que eu treine essa minha vida inteira, eu não irei correr o mesmo que ele, né? Ou seja,
a capacidade corporal de cada um de usar o corpo, né, para uma especialização, ou seja, a especialização em si mesma, a técnica de cada um, né, o técnico, que em grego é téchne, que no latim vai nos trazer até o português como arte de cada um, a técnica de cada um corporal será de acordo com o seu foco, não sendo igual para todo mundo. Um tem foco em se desenvolver dentro das matérias com algo chamado corrida. E essa é a arte daquela pessoa. E eu, por exemplo, procuro me desenvolver escrevendo, criando texto. Então são duas técnicas diferentes, mas ambos estão se especializando em algo. Porque o mais importante não é a técnica em si mesma, não é a arte em si mesma, porque não é a ciência e o método científico, não é a obra que salva, mas sim a fé, como diz São Paulo. Isso mostra que depende do nosso fator divino, do nosso lado divino, em acreditar que aquilo me levará a algo mais longe. É como dizer que um Bolt, para se tornar um Bolt, para correr 45 km por hora, ele precisa se tornar aquilo que ele ainda não é. Ou seja, Nietzsche, que nos falou para nos tornarmos aquilo que nós já somos, estava errado, né? Porque não somos nada enquanto não nos tornamos o que devemos divinamente ser. Um Bolt não nasce correndo 45 km por hora. Ele precisou acreditar que um dia ele ia correr 45 km por hora. Talvez, aliás, um dia ele tenha acreditado que ele ia correr, 30 km por hora, 40 no máximo, né? E jamais tivesse passado pela cabeça dele ser o maior corredor do mundo que já existiu. E aí, pelo tamanho do esforço, da entrega dele para aquele ato, para aquela lapidação, para a criação daquela moeda enquanto valor, ele se esforça enquanto homem e, tendo fé de que chegará mais longe do que onde ele está e do que aquilo que ele é, Deus concede a dádiva dele ir, inclusive, mais longe. E aí a gente vê que uma corrida é arte, por quê? Porque é gerado espanto. E a arte é a arte do espanto genuíno, né? Quando nós passamos a nos espantarmos com nós mesmos. Opa! Eu não esperava chegar até aqui. Eu não fiz tudo isso esperando chegar tão longe. Não fiz esperando receber tudo isso em troca. Por isso é muito, muito importante sempre fazer cada vez mais sem esperar nada em troca. Porque eu duvido que um Bolt tenha começado a correr pensando: um dia eu vou ser o maior corredor do planeta. Nós podemos ter esse sonho de forma narcísica, um bom narciso, né, para tomar ciência do que nós queremos na vida e assim nos tornarmos cientes de nossa técnica, né? Um cientista da corrida.
E tal qual a arte, pensarmos, nossa, eu sou bom mesmo nisso, né? Eu vou continuar seguindo reto nesse caminho. Vou fazer só isso, né? E quem sabe se esmerar, né? E querer estar ao lado dos melhores. Chegar o mais longe possível. Mas não por vaidade em si mesmo. E sim porque passa horas ralando para vencer a si próprio. Um esportista sabe que de todos os competidores que estão do lado dele, realmente o maior inimigo é ele mesmo. Porque se o cérebro dele, o pensamento dele, aliás, o artista sabe disso também num palco, por exemplo. Se o cérebro dele, o pensamento dele levar ele para outro lugar, quando o que ele tem que estar de olho é no agora, completamente presente, vivendo inteiramente, integralmente para aquele momento, porque ele treinou a vida inteira para que chegasse aquela hora. Se ele perde isso, se o cérebro ou o pensamento dele leva ele para algum outro ponto, ele esquece a fala, dá branco, ele diminui a velocidade e, sem querer, inconscientemente, ele perde a corrida, ele perde o ato, ele erra o passo de dança, porque ele foi para um outro lugar em fração de segundos, sem que ninguém precisasse passar na frente dele de propósito ou porque eram melhores de fato. E isso nos mostra que todas as tradições, voltando ao Egito, elas trazem a referência da cabeça. A cabeça é como um centro de consciência que vai sendo alterado e vai se elevando. Num terreiro de Umbanda, só o pai ou a mãe de santo pode tocar a cabeça de quem faz parte lá, né? Ou seja, só o ser espiritualmente mais elevado pode tocar aquela mente, aquela consciência. O resto, que é impuro, né, que estão abaixo espiritualmente, não podem. Então começa a haver uma purificação daquilo que me toca. Nós vemos que Cristo, ele fala e Paulo confirma que pensar é pecar. Que basta pensar para estar em adultério, né? Para pecar e ter a queda, não é preciso o ato. E o que isso nos revela? Revela que é mais do que alguém poder ou não tocar a nossa cabeça, mas sim, inclusive, os pensamentos. No caso do pai ou da mãe de santo, eles se tornam representantes para que eu tome ciência de que são os pensamentos também que não devem me tocar, só os temas da fé. Claro, sem me tornar cego nesse processo, né, para as coisas do mundo. Não é um processo às cegas, mas tendo ciência do que se escolhe passar. E aí é um processo lindo, porque se torna arquetípico e sincrônico. Alguém não tocar minha cabeça, porque somente coisas e seres elevados podem tocar a minha cabeça. E eu começo a tomar ciência do que isso significa no meu templo interno, para além do templo externo. Ainda que seja prudente os dois templos caminharem juntos, ou seja, nem pessoas impuras nos tocarem e nem pensamentos impuros nos tocarem.
E tendo essa visão dos três cérebros, nós podemos ver como elas vêm de tradições, cada uma representando com seus animais próprios, porque esses animais também vão representar e revelar graus de ação, de emoção, de ciência e consciência dentro desses cérebros, porque não é igual para todo mundo. Então, um macaco vai representar algo diferente de um elefante, diferente de um cachorro, lobo, né? Assim como aves diferentes também representarão graus diferentes de ciência e de uso do neocórtex, como uma coruja e uma águia. Mas sempre tendo esses três grupos, o réptil, mamíferos e as aves, como representantes simbólicos dos que estão num processo evolutivo. Répteis representando as pessoas que trabalham o cérebro reptiliano, mamíferos representando as pessoas que trabalham o cérebro límbico e aves, né, representando pessoas que trabalham o neocórtex, por assim dizer. Se nós nos permitimos agora dançar um pouco ao som da flauta de Pan, que atrás de nós caminha, podemos usar dessa diversão para ver um pouco sobre os heróis e os vilões. Voltando à moeda, a moeda que saiu de circulação é uma vilã, né? Revelando que uma moeda que esteja sendo usada para a troca, que esteja ativa no mercado, ela é logicamente, analogamente, um herói. Então, os filmes de herói e vilão, originalmente, foram feitos para nós tomarmos ciência disso. Por isso, são pertinentes para aqueles que são crianças ou pré-adolescentes, mas claro, né, que hoje em dia tem se deturpado tudo. Aí coloca vilões como heróis e heroínas hipersexualizados, se tornando praticamente vilões. E aí cada vez mais as crianças estão em processos precoces em termos de erotismo, né? De um mau erotismo, de pornografia. E por que será, né? Filmar vilões como heróis é uma pornografia simbólica. Não serve de nada. Quem faz isso é profundamente ignorante, sendo uma pessoa estúpida ou má, que são graus de uma mesma coisa. Mas, como nada surge do nada, existe uma lógica que está sendo prostituída para fazer isso, que é: todo herói se torna vilão um dia, ainda que um vilão não volte a ser herói. E isso é importantíssimo de ser compreendido, pois uma moeda pode sair de circulação, mas todos nós sabemos que é retrocesso voltar a usar as moedas antigas. Então nem todo herói será tão herói assim com o passar dos anos, com o passar do tempo. Ou seja, todo herói é substituído, ainda que enquanto ele é herói, deva ser tratado como tal para que o próximo possa se tornar conhecido. Se nós olhamos para o cérebro reptiliano, um cérebro irracional que reage, nós podemos nos lembrar de uma personagem, o Coringa. Ele é um mistério, ninguém sabe sobre ele, o que esperar dele. Ele não planeja nada, ele só reage. Você faz algo e ele irracionalmente reage. Se você perguntar o porquê, ele não sabe. É uma resposta irracional, inconsciente. Então,
Usemos ele aqui enquanto uma moeda de relíquia em sua originalidade para mostrar o cérebro reptiliano em ação. O Coringa é um homem que ri por qualquer coisa. Reage quando é algo alegre, reage do mesmo jeito quando é algo triste, ou seja, ele não age, ele não planeja, né? Porque agir é ação ciente, é uma ação científica, ainda que não planejada, mas ciente em si mesma, de si mesma e dos fatos que a cercam, sendo a reação uma ação impensada, inconsciente, que apenas se reproduz, como os répteis, né? Que se reproduzem faz milhões de anos e continuam, né, com o mesmo corpo de dinossauro, não evoluem, né? Não se tornam cientes como cachorros, que podem ser totalmente adestrados, né? Ainda que isso esteja mudando muito lentamente no caso dos animais. Mas os répteis são muito demorados, são jurássicos. Então o Coringa, né, nós podemos ver que tudo ele ri. Ele ri por rir, como um espasmo, né, como um choque que ele toma, mas não por compreender alguma coisa, e sim apenas como reação ao meio em que se encontra. Não é como um Buda, né, que ri como um ser iluminado. Ele só ri porque é a única coisa que ele aprendeu. Rir, rir e rir. Né? Tá feliz? Ri. Tá triste? Ri também. Num eterno repetir. Numa roda, como uma serpente engolindo o rabo, girando e girando atrás de si mesma, engolindo a si própria, sem fazer mais nada. Então temos essa personagem, né, existindo nesse mundo. Essa existência que surge para fazer caos e trazer reações à tona. E depois podemos ver como que um outro vilão, um pouco superior a ele, também vai sendo forjado. Porque o Coringa, nós não sabemos a gênese dele. A gente não sabe de onde ele veio, a gente não sabe nada sobre o surgimento do cérebro reptiliano em nós também. Nós não lembramos, né, do tempo em que tínhamos apenas esse cérebro como possibilidade. Ao menos não lembramos a princípio. Mas o Duas Caras, nós conseguimos ver o surgimento. E ele é aquele que funde a cara e a coroa, mas guarda aquela moeda de tal forma que ela se torna vil, ao invés dele usar como moeda de troca no seu valor realmente, ao invés de usá-la no tempo apropriado, né, e da forma apropriada, que é com o outro, porque como é troca, eu preciso do outro, ele perde o tempo dela e guarda, né, por muito tempo com ele mesmo, de uma maneira egoísta, enterrando-a, né, por um conservadorismo exacerbado, inclusive. E aí o conservadorismo representando ideologias de grupo, porque ele vai representar o cérebro límbico, o vilão apaixonado, político, que vai se casar, constituir, ter uma família, é o desejo dele. Então ele representa as ideologias que nos conservam em grupos, né? Ideologias de só. Só pode mulher, só pode homem, só pode hétero, só pode branco, só pode preto, só pode água, só pode fogo, só pode norte, só pode sul, só pode direita, só pode esquerda. Ou seja, só pode quem faz parte das regras que são aceitas politicamente por aquele grupo, que é a polis, que nada mais é do que um grupo organizado com leis que regulam a ele próprio. Ou seja, indivíduos opostos
porque ninguém, no fundo, é igual a ninguém, que encontram algo de valor similar entre eles e resolvem fundir esse valor para criar uma única coisa. Então, eu sou Letícia e você é você. Mas por nós termos o mesmo gênero, por exemplo, feminismo ou machismo, por termos a mesma cor, nazismo ou antifá, uma mesma religião, meu terreiro ou minha igreja, um mesmo país, patriotismo, né? Ou mesmo por termos o mesmo grau de ciência, nós nos juntamos formando algo de valor. Uma moeda. E então colocamos ela em circulação, forçosamente como valor, ou a tiramos de circulação, tratando como uma relíquia dentro de um grupo de pessoas selecionadas, sem ver que a relíquia também é, por consequência, um vilão, mesmo que apenas em vigência interna de um grupo. Por isso é possível ver que um dia haverá uma só moeda para nós comprarmos qualquer coisa no mundo inteiro. Por exemplo. Por isso que um dia acabarão as nações. Um dia acabarão os governos, as polis. É um processo muito lento, óbvio. Mas é um processo de evolução daqueles que vão se tornando cientes de como as coisas devem caminhar, se tornam conscientes, ou seja, uma ciência conjunta de fato, que é o quê? Fazer um caminho retamente, sem circular nada. Então, o Duas Caras é a representação de tudo isso. De dois diferentes que encontram algo em comum e forjam uma fundição para assim começarem algo único, né? Como uma família, em que dois se somam para formá-la. Então, todo conservadorismo é em relação a algo que foi fundido e entre nós acreditamos que tem valor. Pois para os outros pode não importar, por exemplo, a minha mãe morrer. Mas para mim importa, porque eu fui fundida a ela. Eu sou o sangue dela e ela meu. Então temos a ideia de que todos aqueles com quem nos fundimos, esse é o nosso grupo. É o que tem valor, é o que passa a ser a nossa moeda. Agora, claro, devemos lembrar mais uma vez que uma moeda vigente de fato, de verdade, ela tem valor em si mesma. Ou seja, se eu acredito que família é de quem eu nasço biologicamente, eu preciso viver isso enquanto valor. Se eu acredito que família é quem eu cientificamente, ou seja, com a ciência de um valor do outro, assim o escolho para ser a minha família, eu preciso viver isso enquanto realidade. Mas são graus de uma mesma coisa, que é viver em grupo. E, querendo ou não, o que me une àquele grupo, seja a hereditariedade, seja o fato de serem só mulheres, ou o fato de ser só trans, só brancos, só pretos, só, né? Não nos enganemos. Só o meu grupinho político, o meu partido. Então, não nos enganemos. É uma moeda que logo perde o valor, frente ao fato de que família não é o que escolhemos neste aspecto. Porque, a princípio,
Eu não escolhi ser preta, eu não escolhi ser filha dos meus pais, não escolhi ser cis, eu não escolhi várias coisas que têm a ver com a minha materialidade aparente. Então, caso eu olhe para tudo isso com uma visão materialista, puramente materialista, no sentido científico de hoje em dia, eu não escolhi nada da minha vida. Mas, se eu olho espiritualmente, eu verei que sim, eu escolho o grupo a que eu vou pertencer, como o grupo da família, o grupo da cor, o grupo do gênero. Mas daí algo para além se apresenta no olhar espiritual, que é a principal escolha que eu fiz não é a do meu gênero, nem da minha cor, e nem da família, mas sim o fato de que eu escolhi nascer, assim como todos os outros que estão aqui. Nós todos somos uma moeda única, porque frente ao espiritual, todos nós escolhemos estar aqui, juntos, no mesmo planeta, passando pelo mesmo espaço-tempo, ou seja, experiências. E isso se chama humanidade. Nós humanizamos verdadeiramente quando passamos a enxergar no outro o fato de que ele está aqui porque eu também estou. E eu estou aqui porque ele também está. E isso muda radicalmente a maneira como a gente enxerga hoje a realidade. Porque a gente passa a se perguntar por que alguém escolheu nascer agora, junto de nós. Ao invés de pressupor que ter nascido em um país diferente, de cor diferente, de religião diferente, enfim, numa prática diferente, gerando uma teoria diferente, né? Então, se eu escolhi ser brasileira, a teoria é de que eu sou atrasada, diferente dos que estão na América do Norte, que são muito avançados. Quer dizer, teorias diferentes. Como assim? Né? Mas não. A teoria e a prática são as mesmas para todos. Ainda que elas se revelem de forma fragmentada, fractalizada, fracionada. Ou seja, eu posso estar aqui para evoluir uma determinada característica minha. Assim como o outro está aqui para evoluir um outro grau de ciência e característica dele. Mas não nos faz diferentes em termos de escolha. Porque o cerne dela é que estamos aqui para mudar em nós alguma coisa. Quem acredita que existem diferentes teorias e diferentes práticas, acaba se fechando em grupos, se fechando em si mesmos, né? Tal qual o Duas Caras. E passa a agir somente de acordo com o lado emocional, ou seja, o cérebro límbico. Ele queria ser político, ele queria casar, ele sentia muitas coisas apaixonadas pela cidade, pela noiva dele. Ele era apaixonado pelos grupos
ao qual ele fazia parte ou queria pertencer. Mas nós sabemos que o cérebro límbico atua junto ao cérebro reptiliano, que é o coringa. E às vezes o coringa nos dá uma paulada. É curioso nós vermos como que Iscariotes, o sobrenome de Judas na Bíblia, vem do hebraico Ish-Keriote, que significa habitante de Keriote, sendo que em hebraico Keriote significa cidades, plural de Kiriá, cidade. Ou seja, nós podemos ver como ser um político, alguém da polis, é ser Iscariotes. E nisso nós vemos também que Platão deve ser superado, como constatou Nietzsche. Mas não nos tornando o que já somos, como ele alegou falsamente. Porque o Nietzsche, ele se perdeu a tal grau dentro do conservadorismo que voltou para os tempos persas, Zaratustra, julgando que regredir seria ultrapassar o cristianismo. Quando não, ultrapassar o cristianismo enquanto grupo, enquanto instituição, requer ir para o indivíduo, que significa se tornar aquilo que não se é, não se é. Porque enquanto se pertence a um grupo, seja persa, seja católico, não se é indivíduo de fato. Ainda que o despertar do indivíduo seja dentro do grupo, para depois, como fez Cristo Jesus, sair do grupo e andar sozinho. Ou seja, ir para o deserto. Uma criança não é o adulto, mas o adulto é aquilo que a criança, não sendo, se torna. Essa seria a fórmula para a cura de Nietzsche. Se tornar adulto sendo criança, como ele vislumbrou em alguns de seus aforismos, mas, por fim, a própria vida dele nos mostra que ele não logrou. Voltando ao Duas Caras e ao Coringa, nós vemos que os cérebros reptiliano e límbico estão conectados. E o encontro de ambos revela como se dá a união deles e como as emoções límbicas nos conectam às reações, tal qual uma moeda. E o Duas Caras, ao invés de escolher como irá agir, ele já não reage como Coringa, Não é só reptiliano, mas ele também não usa propriamente o neocórtex, que seria a escolha por si mesmo, o racional. Mas ele deixa a moeda escolher por ele. Então, se dá cara, eu faço X. Se sair coroa, eu faço Y. Ele deixa que a moeda escolha por ele. Ou seja, ele deixa que o valor do grupo escolha por ele. E internamente isso significa também que uma pessoa dessas, mesmo fora de um grupo, ela deixa que os cérebros ajam aleatoriamente, decidindo a vez de quem que é. Se eu reajo emocionalmente, chorando, rindo, me enfurecendo, me irando, ficando eufórica, etc. Ou se eu reajo com uma reação dando porrada, por exemplo. Ele já não é o que reage em termos de ação apenas,
mas também de emoção, sentindo ira, raiva, ódio, fúria, mesmo sem mover 1 centímetro dele próprio. Ou seja, a moeda escolhe para ele se ele vai reagir, agir novamente através de uma ação já conhecida, ou se vai ser um ressentido, vai sentir novamente alguma emoção já conhecida. E nisso ele se torna um vilão. Porque depois desses dois, surge uma outra figura, que é o Batman. E é muito pertinente olhar para o Batman, porque frente aos dois, o Batman é o herói. E realmente, frente aos dois, ele é um herói. Porque vejam, ele é um morcego. Então, se nós voltamos a olhar os cérebros e os animais, nós veremos mais uma vez que eles são representados. O reptiliano por um réptil, o límbico por mamíferos e o neocórtex por aves. E nós vemos então que o Batman, sendo um morcego, é um mamífero que voa. Ou seja, esse cara ainda não tem ciência do uso do neocórtex. Tanto que morcegos voam à noite, ou seja, é inconsciente o uso que se faz do neocórtex. É noturno. E o morcego, além de voar, é mamífero, revelando um neocórtex que submete o límbico a ele. Ou seja, é quando eu uso os dois superiores para combater os dois inferiores. Seja o límbico com o reptiliano, seja apenas o reptiliano. Como o Coringa e o Duas Caras são vilões cientes de si mesmos, né? Ou seja, são humanos, eles personificam sujeitos sociopatas, né? No caso do Duas Caras, aquele sujeito cujas escolhas não são mais baseadas nele mesmo enquanto indivíduo, mas nas paixões, nas reações e ressentimentos relacionados ao grupo. E psicopatas, o Coringa, aquele sujeito cujas escolhas não são baseadas em ninguém além dele mesmo. Enquanto uma psique que, sem Eros, que era o amante dela mitologicamente na Grécia, e se torna, sem o Eros, apaixonada por si mesma, né? Numa espécie de alto grau de psicose, entre aspas, né? Por assim dizer. Sendo que ambos nada mais são do que pessoas que têm problemas nesses dois cérebros. Os sociopatas e os psicopatas, né, são pessoas que têm problemas no cérebro reptiliano e límbico, como suspeitava e chegou a confirmar o autor da teoria, né, dos 3 cérebros, já citado, o neurocientista Paul MacLean. Então, nós vemos como que os sociopatas são justamente aqueles que baseiam as suas paixões no social, e o psicopata é o que se apaixona pela própria psique, né? Ou seja, o Coringa, por exemplo, não é um sujeito que se relaciona com Eros inconscientemente, né? Mas sim sem Eros. Ele não tem amor, porque Eros é amor. Ele não tem amor, né? Ele é só baseado na própria cabeça, ou seja, na sua psique, sem se conectar com o externo, sendo como um narciso, mas de espelho quebrado, um narciso ruim, de águas turbulentas, que ao invés de mostrar uma imagem unificada e cristalina, pura, ele acaba por ver só a si mesmo, né, multiplicado infinitamente de forma impura.
bem como o amor erótico do Duas Caras, morre, né? Porque o Coringa irracionalmente mata a noiva dele. Sendo que ambos representam essa natureza decaída, né? De quem, ao invés de escolher se tornar aquilo que não são, que é o Batman, se tornam hierarquicamente os inimigos dele. Porque hierarquia, né? Porque hierarquicamente o neocórtex é o cérebro que está acima, em todos os sentidos, né? Literalmente. Ou seja, a hierarquia, que gera o prefixo arquê, vai nos revelar, né, que eles são todos, né, o Coringa e o Duas Caras são arqui-inimigos do Batman. E nisso podemos ver que o Batman também vai sendo contestado como herói hoje em dia, porque temos chegado num tempo em que não usamos o neocórtex de forma obscura, mas sim de maneira um pouquinho mais clara, mais lúcida. Nós somos um pouquinho mais racionais, um pouquinho. Sendo que também já é possível termos uma maturidade, né, uma maturidade tal que nos tornamos cada vez mais capazes de usá-lo separadamente do límbico. Ou seja, né, a representação do animal, ela muda. Já não é um morcego, mas se torna uma ave diurna. Ainda que, é claro, né, não é matar o cérebro reptiliano nosso, literalmente, nem o límbico, mas mantê-los sob a nossa vontade, né, sob as nossas escolhas, sob o nosso querer. E aí, para isso, só lapidando o nosso livre-arbítrio, né? Aprendendo a fazer escolhas cada vez mais cientes das consequências, dos efeitos que terão ao eu me tornar herói ou vilão. E é muito lindo se pararmos para pensar em quem vem depois do Batman, né? No caso de alguém que consegue, por esforço próprio, desenvolver a ciência do neocórtex. Porque a sua sucessora seria a Mulher Maravilha. Ela é a melhor expressão do que seria uma ave virgem, nascida do barro pelo esforço técnico de sua mãe, Hipólita, em lapidá-la. E aí é claro, né, que por ser entretenimento, e entretenimento, querendo ou não, se prolonga, se torna raso e nos deixa estúpidos, ele visa dinheiro e fama, né, e status. Então, assim como usá-lo como referência por tempo demais nos torna estúpidos ter entretenimentos apenas como referência, é estupidez ficar criando 1001 personagens, né, como fazem, podendo dizer que há uma Batgirl. Realmente, né, se poderia criar diversas personagens baseadas nessas lógicas cerebrais e analogias com os diversos graus de ciência de nós mesmos enquanto criaturas, né, e seres. Então, mas a Mulher Maravilha, né, para finalizar, ela é muito apropriada pelo seu símbolo ser inclusive a águia dourada. E ela possui uma tiara na cabeça com uma estrela vermelha, né, cor do sangue, mas elevado, e em forma de estrela, simbolizando também um cérebro irrigado, voltado para coisas celestes, né? Como dito, claro que essas coisas todas são feitas para vender e, portanto, não são as moedas mais valorosas de se usar de fato, ainda que hoje em dia de algo valem, ainda. Se os filmes e HQs possuírem seus símbolos originais, né, sem deturparem e deformarem a interpretação como se faz
odiernamente. Pois a Mulher Maravilha, por exemplo, era simbolizada justamente pela águia, né, que é a sabedoria, é uma mulher amazona, filha de mãe virgem, é aquela que sai de entre as mulheres puras, né? Ela sai da ilha do paraíso para curar a terra dos homens. Ou seja, não eram mulheres apaixonadas, não eram impuras, não eram sexualizadas. E tudo mais, né, que fazem hoje em dia. Por quê? A Mulher Maravilha hipersexualizada e além agora de homem querê-la, mulher também. Ou seja, a gente já não tem mais o desejo de ser aquela Mulher Maravilha, nascida do barro, vivida de forma pura, casta, né, numa ilha do paraíso. Mas não, a gente quer possuir sexualmente essa mulher. Que simbolicamente é o quê? Prostituição do símbolo, né? E assim como um filme, né, como o do Coringa, lá com o Joaquim Fênix, porque é isso, o com Batman ainda é válido. Mas o do Coringa é praticamente posto como herói da garotada, né? Imagina, um sociopata, um psicopata como herói. Era só o que faltava, né? Se essas coisas, né, de perversão do símbolo não são pura estupidez, a única palavra que sobra é maldade. Então, se nós pedimos para Pan parar de tocar a sua flauta, parar de nos entreter nesse caminho que fazemos, e olharmos novamente para o início e o fim desse caminho em si mesmo, nós conseguimos observar que Maria, mãe de Jesus, mãe de Deus, ela possui uma oração que começa e que se dá assim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gostaria de deixar claro, antes de continuar, que eu sei que Maria foi um ser, é um ser verdadeiro, que tudo que nos tem a aparência de mitologia é real. Ela existe. E aí nós podemos ver, tomando a existência deste ser, como que a vida dela nos serviu, né, para ver e ouvir a ave. Porque Maria começa sendo ave. Ave Maria,
uma ave pura, cuja etimologia, Maria, remete a muitos significados, entre eles, a primeira entre as mulheres, a exaltada, forte, senhora soberana, pura, aquela que tem contumácia, ou ainda, aquela que tem amargura. E aí podemos notar os diversos graus de ciência que um ser humano pode ter no seu neocórtex, que é simbolizado pela ave. Sabendo que esse terceiro cérebro é o que menos nós sabemos usar de fato, podendo gerar desde a ciência da amargura, que é tentar dominar a si mesmo, né, ser uma pessoa sábia realmente, e o quanto isso é dificílimo, amarguíssimo de se aprender, até a exaltação e soberania que aguarda aqueles que se esforçam e o logram paulatinamente. Ou seja, viver a Ave Maria é termos ciência de que somos homens, que somos uns, feitos do barro, seres da terra, junto à água, da lágrima que salga a terra, ao mesmo tempo que nos lava, que santifica Maria, ou seja, purifica o pensamento. E então vemos que o Senhor é convosco, porque ela, o tempo todo, está lá sendo cuidada desde esse alto, pois quanto maior a altitude, quanto mais alto o ar que eu respiro, mais elevado eu me torno, mais próximo de Deus eu sou e fico. Então o Senhor está com ela o tempo todo, porque ela, enquanto ave, respira esse ar altivo. E é bendita dentre todas as mulheres, porque dentre todas as partes do nosso cérebro, aquele que é a bendição é o neocórtex, sendo necessário ela rogar por nós na hora de nossa morte, porque é preciso realmente, efetivamente, morrer para a nossa natureza inferior, sem, contudo, matar os desejos e ações próprias, né? Por isso é dificílimo. Não é se livrar do cérebro, é aprender a usá-lo enquanto mente, enquanto pensamento, desejo, escolhas, de forma elevada. E bendito o fruto do ventre, porque, ao desenvolvermos o neocórtex de forma virgem, nós desenvolvemos também, como semente, um quarto cérebro. Esse quarto cérebro é representado por Jesus. Maria se torna santa porque, para conseguirmos fazer com que Jesus nasça em nós, fazer com que esse quarto cérebro se desenvolva em nós, é preciso se tornar santo. E santo de casto, de puro, de virginal. E aí seremos mãe de Deus,
porque esse quarto cérebro é o cérebro etérico, de funções etéricas, cérebro dos anjos, de luz. Por isso, os santos são pintados com auréolas. E para além de auréolas, já com aquela aura amarela ao redor da face, ao redor da cabeça. Por isso, no cristianismo, as representações já não são mais de animais, fora a Ave Maria, mas sim da luz, da cabeça de luz, porque é a representação, né, desse cérebro que está acima das aves. Um cérebro angélico, sendo que os anjos não voam na horizontal como elas, né, como as aves, mas na vertical, para além do nosso tempo e do nosso espaço. E isso se dá porque começa a ser ativado o que a gente popularmente chama de terceiro olho. Esse seria como o quarto cérebro nosso, mas não apenas a pineal sozinha, né? Enquanto quarto cérebro, claro. A pineal, dentro do quarto cérebro, trabalha junto da pituitária. Lembrando que, se há pessoas que usam apenas o cérebro reptiliano e límbico, e muitas ainda estão inconscientes desenvolvendo o neocórtex, né, ao modelo do Batman, isso significa que ainda demora um pouco para chegar, né, no desenvolvimento pleno desse quarto cérebro, e inclusive no nascimento dele de fato. Porque o nascimento do quarto cérebro, quer queira, quer não, é fazer com que Jesus nasça em nós, é levar uma vida tal qual Maria. E melhor seria, né, ter muito cuidado, porque muitas pessoas começam a ativar a glândula pineal sem terem uma real estrutura cerebral e espiritual para aguentar o tranco. Então, melhor seria caminhar um passo de cada vez do que correr e acabar enlouquecendo, caindo pelo precipício ou batendo num poste. Agora, é claro, caminhando sempre. Se planeja andar 1 milha, ande 2, 3. Se planeja caminhar 6 quilômetros, ande 7, 8, 9, 10. Para compreender o mistério das glândulas em si, a fundo, eu recomendo e os convido para que se estude a ciência da Fraternidade Rosa Cruz dos cristãos místicos. Essa Rosa Cruz especificamente, nenhuma outra, tá? A Fraternidade Rosa Cruz dos cristãos místicos. Isso, sem proselitismo, apenas um convite para quem queira se aprofundar no assunto. Ok? Eu coloquei links na descrição do vídeo. E deixo dito que a fraternidade ela tem a capacidade de trazer a ciência a respeito do que tudo isso representa. Né? Vai trazendo ciência aos poucos. Nada é do dia para a noite também, né? Ou melhor, da noite para o dia. Porque na vida, né, é preciso estudar, se esforçar,
Então um Bolt não seria um Bolt, né, se ele não tivesse treinado horas e mais horas e dedicado uma vida inteira para isso. Tem uma passagem do Heitor Villa-Lobos em que um rapaz fala para ele: nossa, eu daria a minha vida para tocar como você toca. No que o Heitor Villa-Lobos responde: pois é, eu dei a minha vida. Ou seja, galera, ninguém conquista algo sem o próprio sacrifício. Ninguém. Ainda que, né, lembremos, sem barganhas vaidosas, né, sem esperar recompensas, mas se esforçando, porque na natureza, né, nós sabemos que tudo é movimento. É algo simplesmente necessário de ser feito. Ainda que, inevitavelmente, as coisas vão caminhar. Ainda que por regressão, devido à preguiça e à inércia. Porque quem para no meio da corrida não fica no meio da corrida simplesmente, né? O resto continua indo em frente. Ou seja, quem para de caminhar fica de fora como um todo, porque não chega na linha final, mesmo que em último lugar. Por isso, o pior não é quem fica em último, mas chega. E sim aquele que nem começa ou desiste de tentar. E nisso, nós podemos ver como nós precisamos vencer os vilões, tratando-os pelo que são, vilões, e evoluirmos ao não nos contentarmos em sermos um herói, né, em ser Batman apenas, e ficar preso nesse processo. Mas sempre estar almejando o próximo passo, o próximo símbolo que me unirá a um conhecimento maior, a uma águia, e quem sabe um dia, ao quarto cérebro nascido e aos poucos lapidado. Quer se unir a Jesus e depois a Cristo. E consequentemente ao Pai. Que sigamos em frente, reto, ouvindo a flauta de Pan, caso convenha, mas tendo ouvidos principalmente para a lira de Apolo, o Sol, e sabendo por fim que é a Cristo Jesus quem se está seguindo e dando nascimento, do princípio ao fim, o tempo inteiro. Caminhemos.